para nós podermos entender, né, o que é a passividade. Porque às vezes fala-se essa palavra, mas o que é realmente a passividade? Então eu gostaria de explicar que é sobre abster, né, de resistir e ceder às influências externas. E entender o perigo da passividade, ela tem sido tão essencial, principalmente nessa geração, aonde nós temos visto pais cedendo, né, às influências externas, pais que estão, às vezes, até com dificuldade ou não querem muito criar certos desconfortos com os filhos e acabam cedendo aquilo que eles não deveriam ceder. Não quero falar sobre rigidez, não quero falar sobre violência, mas eu quero falar sobre correção, sobre disciplina, que é algo que a Bíblia nos ensina, né? E antes eu poderia ler um versículo, À porque eu não tenho vontade. como falar de passividade para, né, dos pais com filhos se eu não for naquilo que a palavra nos ensina, porque a Bíblia, ela não concorda com a passividade, pelo contrário, ela exorta, né, sobre a passividade. E é algo que nós temos visto que os filhos hoje, coisas têm acontecido na vida dos filhos sem que os pais percebam por causa dessa passividade dos pais. E é um assunto que eu achei interessante a gente estar comentando nessa noite, porque muitos pais, às vezes, eles não conseguem entender ou ver o perigo que é a passividade deles como pais e as consequências que os filhos eles sofrem por causa dessa passividade deles. Então eu queria comentar, falar um pouco lá em Deuteronômio 6. Eu posso ler? À vontade. Então, 6,6 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarras com um sinal no braço e prendas na testa. Escreve nos batentes da porta de sua casa, em seus portões. Então, o que a palavra está nos dizendo, né? Que esse ensinamento em relação, primeiro, aos princípios de Deus é algo que os pais precisam ter perseverança em ensinar os filhos. E a Bíblia, quando ela traz isso, a Bíblia diz que os pais, eles devem, né, ensinar os filhos, devem estar envolvidos na correção, né, no ensinamento do caminho dos filhos. Então, é uma responsabilidade muito grande a educação dos nossos filhos. Então a Bíblia diz: olha, seja perseverante. Coloque o ensinamento nas atividades diárias dos seus filhos. E eu, como exemplo, eu posso falar disso porque é algo que realmente eu fui aprendendo e colocando em prática, né? Como eu falei, sou mãe de 3, eu tenho uma filha de 28, tenho uma filha de 18 e tenho um filho de 17. Criar filhos, para mim, e eu acredito que para você que é pai também, é a tarefa mais difícil que Deus nos delegou. Nossa, Concorda? e como, viu? Principalmente nesse tempo. Mas nós temos, quando nós estamos inclinados a viver o nosso papel, nós temos a ajuda do próprio Deus. Ainda que seja difícil, ainda que o próprio Deus reconheça que é uma tarefa difícil, mas ele espera do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Por que eu comecei, né, hoje esse bate-papo em Deuteronômio 6,6? Porque eu vivi isso com os meus filhos. É você ensiná-los nas atividades diárias. Sempre que eu tinha uma oportunidade, algum exemplo na rua, algum exemplo em casa, ou algum exemplo no passeio, ou em algum dos nossos passeios, eu sempre trazia a palavra para o ensinamento. E sempre estava atenta àquilo que era minha responsabilidade como mãe na vida dos meus filhos. Então, é uma tarefa difícil? É. Mas a Bíblia, ela espera, o próprio Deus espera que nós tenhamos essa perseverança. Então, devemos ensinar aquilo que a Bíblia, né, fala a respeito de ensinar. Não somente a questão espiritual, mas as coisas, as influências externas, e os nossos filhos correm risco. E o que tem acontecido aos meus olhos hoje? Os pais não querem criar um desconforto com os filhos. Então, eles preferem ceder. E o ceder tem trazido problema. Porque Deus, ele espera que os pais se posicionem como pais. A disciplina, ela não é algo confortável.
Nós, adultos, não gostamos de ser disciplinados, muito menos nossos filhos. Com certeza. Mas ela é necessária na nossa vida. O ser humano, ele precisa de uma disciplina, de um limite. O próprio Deus diz assim, olha, eu corrijo aquele que eu amo. Então, o próprio Deus, ele diz assim, olha, a disciplina, ela é necessária na vida do ser humano. Então, se nós entendemos isso, que a disciplina é necessária na vida de um adulto, ela também é necessária na vida da criança e dos filhos. E muitos pais hoje, eles têm sido passivos quanto à disciplina. Repetindo, não estou falando de violência, não estou falando de rigidez, desculpa, mas estou falando de disciplina. Há coisa na educação dos nossos filhos que elas têm que ser inegociáveis. Há coisa que, por mais difícil que seja, os pais não podem ceder. E hoje eu vejo pais que estão cedendo. E isso gera problemas futuros para os filhos. Os pais hoje não querem criar, é mais fácil eu concordar do que eu discordar. E o discordar hoje dos filhos vai gerar um desconforto dentro da casa, mas vai ser saúde para eles no futuro. Porque quando eu sou passiva, hoje na disciplina, na correção, nas influências externas, se não há um posicionamento dos pais, ainda que seja difícil isso, eu estou protegendo os meus filhos de coisas ruins no futuro. Doenças emocionais, doenças psicológicas, de vícios, de más influências, de questões espirituais. Então, a passividade, ela precisa ser vista de uma forma diferente, de uma forma que prejudica o meu filho. E isso é uma doença dessa geração. Porque hoje, até para corrigir os filhos, hoje os pais não têm nem tanta liberdade. Hoje, dependendo da maneira como os pais corrigem, eles são criticados e os próprios filhos não aceitam essa correção. Mas por que aconteceu isso hoje? Porque lá atrás houve uma prática da passividade. E nós temos que olhar para a Bíblia. O próprio Deus, ele nos dá princípios para que os pais estejam focados naquilo que a palavra de Deus nos ensina, para nós não sermos passivos, porque você concorda que nós responderemos diante de Deus pelos nossos filhos? Com certeza. Então, nós seremos cobrados. Os pais serão cobrados. Como nós estaremos apresentando os nossos filhos? A Bíblia diz que eu tenho que ser exemplo para o meu filho. É a nossa responsabilidade, né? De ensinar, de instruir, né? Como eles devem caminhar. Não só perante Deus, mas perante a sociedade também. Nós preparamos eles em todos os aspectos, Sim. né? É fundamental.